Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre fração geratriz de uma dízima periódica. Professor, o que significa isso? Então veja, a gente sabe que no caso do conjunto dos números racionais, eles podem tanto apresentar uma expansão decimal finita, como uma expansão decimal infinita, só que se for infinita vai ser periódica. A questão é justamente aí, como que eu passo uma dízima periódica de volta para o formato de fração como quociente de 2 inteiros? Então esse é o problema que a gente vai analisar nesse videozinho. Um primeiro exemplo é essa dízima periódica aqui, 1,777, ou seja, o algarismo 7 vai se repetir eternamente. Para indicar a repetição do algarismo 7 e apenas dele, a gente usa essa notação aqui, colocando uma barrinha em cima do algarismo ou daqueles algarismos que se repetirem. E a partir disso, como é que eu vou tentar recuperar uma fração geratriz para essa dízima periódica? Então você vai fazer o seguinte, você vai chegar aqui, vai copiar a sua dízima, vamos chamá-la momentaneamente de x. Eu quero recuperar esse número escrito em outro formato, no formato de fração. Agora, você percebe que nesse caso, um algarismo é justamente o chamado período de repetição da nossa dízima periódica. E como a nossa dízima tem período 1, o que acontece se eu multiplicar os dois lados por 10? Desse lado eu vou ficar com 10x. E desse lado eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita, ficando com 17,777 e assim por diante. Perceba que a parte após a vírgula, que é justamente a parte periódica, se repete nas duas linhas. E ao se repetir, pergunto, o que acontece se eu subtrair uma linha da outra? Nesse caso, fazendo a de baixo menos a de cima, desse lado eu fico com 10x menos x, 9x. E do lado esquerdo, 17 menos 1, 16. E a parte depois da vírgula? Bom, a parte depois da vírgula, justamente por ser igualzinha, simplesmente desaparece. Passando 9 para baixo, está lá. Uma fração geratriz para aquela dízima periódica, 1,777, é exatamente 16 nonos. Se você quiser conferir, basta fazer essa divisão na chave que você vai recuperar exatamente essa dízima periódica. Tudo bem? Agora vamos olhar para esse segundo exemplo aqui. Nesse caso, eu tenho repetição de dois algarismos, portanto a minha dízima tem período 2. Indico a repetição desses dois algarismos com uma barrinha em cima e para tentar recuperar uma fração geratriz para essa dízima periódica, vamos tentar imitar o raciocínio anterior. Eu vou escrever a minha dízima aqui embaixo. Vamos batizá-la de x, novamente. Mas você vê que não dá para imitar completamente o raciocínio do caso anterior, por quê? Porque se eu multiplicar os dois lados por 10, o que aconteceria? O 2 ficaria deslocado para cá, mas aí o 5 viria aqui para baixo do 2. Então não adianta. Nesse caso, para aproveitar que eu tenho uma dízima periódica de período 2, eu preciso deslocar essa vírgula quantas casas? 2. Então, na verdade, eu não vou multiplicar por 10 e sim por 100 os dois lados. Porque ao fazer isso, você tem justamente a repetição da parte após a vírgula e na hora que você fizer a subtração dessas duas linhas, do lado direito eu vou ter 100 menos 1, 99x. Desse lado, dado que a parte depois da vírgula se repete, em subtração desaparece, 425 menos 4, 421. Passou 99 para baixo, temos a fração geratriz 421 sobre 99. E um último exemplo a respeito da fração geratriz de uma dízima periódica é essa situação aqui, onde antes de aparecer a parte que vai se repetir eternamente, tem alguma coisa depois da vírgula que não se repete. Então, em termos de notação, perceba que só o 3 e o 1 ficam com a barrinha em cima, porque só esses dois algarismos se repetem. Como a gente vai fazer nesse caso? Vamos tentar imitar o raciocínio do anterior. Eu vou copiar minha dízima aqui. Vamos continuar batizando de x. Agora, vamos visualizar o seguinte. Se essa vírgula não estivesse aqui, se ela estivesse logo depois do zero, eu estaria justamente separando após a vírgula a parte que se repete. E aí eu cairia no exemplo anterior, que eu já sei resolver. Bom, então vamos fazer cair no caso anterior. Para deslocar essa vírgula uma casa para a direita, basta multiplicar os dois lados dessa igualdade por 10. Ficamos com 10x e aqui 60,99.
3, 1, 3, 1, 3, 1, e assim por diante. Agora, não adianta eu querer subtrair essas duas linhas porque depois da vírgula as coisas aqui estão desalinhadas, não vai cancelar a parte que está depois da vírgula. Pensando que no caso anterior, como eu tenho uma dízima de período 2, eu preciso deslocar essa vírgula duas casas, eu vou chegar nessa segunda linha aqui e multiplicar os dois lados por 100. Para que justamente 10 vezes 100, 1000, x do lado direito, e do lado esquerdo, na hora que eu multiplicar por 100, essa vírgula corra duas casas, a gente fica com 6.031, vírgula, e aí o algarismo 3 e o algarismo 1 se repetindo eternamente depois da vírgula. Perceba que entre essas duas linhas, dado que já está na situação adequada depois da vírgula com o alinhamento dos algarismos correspondentes, se eu fizer a subtração entre essas duas linhas aqui, eu tenho 1000 menos 10, 990, x, e desse lado, 6.031 menos 60, ficamos com 5.971. A parte depois da vírgula por ser igual se cancela, automaticamente passando esse 990 para baixo. A fração geratriz é 5.971 dividido por 990. Tudo bem, pessoal? Aquele abraço, até o próximo vídeo.